Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos. E hoje o texto base está na carta aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 14 ao 19, que diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Glórias a Deus. Aqui, meus amados, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Roma, falando a respeito da graça e também da lei. O apóstolo Paulo fala a respeito da lei, que nada mais é do que os homens viverem de uma forma sem a presença plena de Deus. É uma forma onde os homens não tinham revelações de Deus. Os homens, eles continuavam vivendo conforme as tradições familiares, conforme as tradições da nação, conforme as tradições dos judeus, e esses homens, e assim também como dos outros povos, e esses homens, eles não tinham da parte de Deus a graça. Aqueles que viviam debaixo da lei, eles buscavam sempre seguir as orientações da religião que eles professavam. Eles sempre buscavam agradar as suas religiões e não a Deus. Então eles estavam presos no pecado, o pecado de blasfemar contra Deus, pois eles não serviam a Deus, eles serviam a religião. Eles serviam a crença que eles tinham. Eles serviam ao Deus que eles observavam desde o tempo de crianças, desde o tempo em que os seus pais, os seus avós, os seus antepassados os ensinaram, e eles foram mantendo aquela fé, mantendo aquela crença, mas não conhecendo verdadeiramente a Deus. E Paulo diz que nesse período vocês pecaram, vocês fizeram coisas que transgrediram a Deus, a lei de Deus, vocês foram rebeldes contra Deus, vocês fizeram coisas terríveis aos olhos de Deus, porque vocês não estavam debaixo da graça de Deus, vocês estavam debaixo da lei. Então vocês seguiam a vida conforme as aspirações próprias, sem consultar a Deus, porque vocês não tinham como consultar a Deus, porque não conheciam a Deus. E por isso, vocês viviam de uma forma dissoluta. Vocês viviam ao Deus dará. Vocês tinham uma vida que não havia nenhuma preocupação em conhecer a Deus. Vocês já haviam recebido ensinamentos, doutrinas, uma religião, e vocês abraçaram aquela religião, aquela fé, e com elas vocês ficaram, vocês permaneceram. Mas a partir do momento que vocês passaram a receber os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que vocês vieram para o conhecimento que foi entregue, a doutrina que foi entregue a vocês, da forma como ela foi entregue, ou seja, a maneira como o Senhor Jesus assim pregou, nós também temos pregado para vocês, e vocês saíram daquele
daquela vida que vocês tinham, do engano, e agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça do Senhor Jesus. Era isso que Paulo estava falando, e está falando aqui nesse texto. Então Paulo fala para aqueles homens, fala para aquelas mulheres de Roma: vocês, enquanto não estavam na presença de Deus, não tinham conhecimento acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo, vocês estavam debaixo de leis, vocês estavam debaixo de uma situação onde vocês não teriam como ter salvação. Porque vocês buscavam religião, vocês não estavam buscando a Deus, por isso vocês pecavam insistentemente, vocês pecavam de uma forma ininterrupta. Havia em vocês uma necessidade de pecar, porque conforme vocês aprenderam na vossa religião, não era necessário lutar contra o pecado. Mas agora que vocês estão debaixo da graça de Deus, debaixo da graça da pessoa do Espírito Santo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, agora vocês não têm mais desculpa. Agora vocês não podem dizer que não conhecem a graça de Deus. Vocês não podem dizer que não podem, que não sabem o que é pecado. Vocês agora não podem mais tentar se explicar diante das situações que vocês cometem de pecados. Vocês já não têm como se defenderem mais quando vocês praticam pecado, porque vocês já sabem o certo e o errado. Então Paulo chama a atenção dos irmãos da igreja de Roma e chama a nossa atenção também, mostrando que nós, a partir do momento que estamos debaixo da graça de Deus, nós não temos mais desculpa. Não temos mais como ficar pedindo desculpa a todo momento por conta de pecados. Nós pecamos? Pecamos. Mas o que Paulo está dizendo é a respeito do pecado ininterrupto. Quando a pessoa peca de uma forma sistemática, a pessoa está tão acostumada a pecar e tem determinados tipos de práticas que a pessoa todos os dias ela pratica o mesmo pecado. Então ela já está tão acostumada com esse pecado por conta de não conhecer a Deus, de não estar debaixo da graça de Deus, e por isso ela peca. E Paulo chama a atenção de todos os cristãos que a partir do momento que nós estamos debaixo da graça, então nós estamos com a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo que vem trazer a nós todo o entendimento daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. E sendo assim, nós podemos viver a liberdade de vida que Paulo fala. Nós podemos ter liberdade de vida. Então nós vivemos livres em Cristo Jesus. Quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, Paulo diz que nós morremos com ele lá também. A partir do momento que Jesus deu o último suspiro na cruz, assim também o cristão morreu. Ele morreu para o quê? Para as coisas desse mundo. Ele morreu para o pecado. Ele morreu para a iniquidade. Ele morreu para a rebeldia. Ele morreu para tudo aquilo que desagrada a Deus. A partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, nós também morremos. Você não era nascido, eu não era nascido. Mas a partir do momento que Jesus morre lá, ele já estava morrendo por mim e por você também. E quando você recebe ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba você já não vive mais, mas é Cristo que vive em você, aleluia. Coisa linda que é essa palavra, coisa linda que é o Senhor. Meus queridos, nós temos que buscar a graça do Senhor, nós temos que estar debaixo da graça do Senhor, nada como estar debaixo da graça do Senhor. E Paulo diz também que mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós também temos que observar algo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que está também, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo número 10, versículo 22, que diz assim, Jesus diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Meus amados, só há uma maneira de perseverarmos em Cristo, é estarmos debaixo da graça.
do Espírito Santo e da graça de Deus e da graça do Senhor Jesus. Não há outra forma, não há outra maneira. Nesses versículos que acabamos de ler, Paulo foi muito claro, foi enfático quando disse: quando vocês viviam no pecado. Mas depois ele fala: agora vocês estão debaixo da graça. Meus amados, é necessário estarmos debaixo da graça de Deus, para que nós possamos ter mais alegria, mais ousadia, mais intrepidez do Espírito Santo, que nós possamos ter mais esperança, mais fé, mais amor no coração, que nós possamos ter mais discernimento espiritual, que nós possamos ter mais intimidade com a voz do Espírito Santo, que nós possamos ser mais sensíveis às coisas de Deus, buscarmos mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo. Quantas pessoas estão dispensando do seu tempo, muitas vezes, para coisas que são fúteis aqui nesse mundo, fúteis na terra, coisas que não vão dar futuro nenhum, porque muitas vezes saem um pouco da graça de Deus e voltam para o mundo. Para com isso, não faça isso. Aquilo que te tira da graça de Deus, não vai atrás não. É um conselho que eu te dou, porque o Espírito Santo está me falando nesse momento. Saia dessas coisas que tiram a graça de Deus da sua vida. Procura fugir, meu querido e minha querida, de coisas que tomam muito o seu tempo. Tem pessoas que perdem muito tempo com coisas do mundo, e isso faz com que a fé vá sendo diminuída, que a graça de Deus vai sendo diminuída, porque a graça, assim como ela diminui, ela também pode aumentar. E todo aquele que é sábio, ele busca a graça de Deus cada vez mais, e para buscar a graça de Deus é impossível se você não tiver uma vida de oração, uma vida de louvor e adoração a Deus, uma vida na meditação da palavra de Deus. Se não for assim, não tem jeito. E acima de tudo, além da oração, meditação na palavra de Deus, você também tem que ter uma vida em santidade diante de Deus. Aleluia. Meus amados, essa palavra fala acerca da graça de Deus, do favor de Deus, do favor imerecido de Deus, porque graça significa favor imerecido de Deus. Nós não merecemos esse amor, mas o Senhor resolveu nos amar, e nós não somos loucos para rejeitar. Portanto, se esforce, tenha bom ânimo, porque Deus te ajuda. Deus vai te habilitar, vai te capacitar, vai te respaldar, vai te dar forças emocionais, força física, força mental, força espiritual. Deus vai te fortalecer, Deus vai te transformar numa rocha, vai te encher de fé, de ousadia, de intrepidez do Espírito Santo, para você ser uma pessoa alegre, feliz, contente. Pode passar por lutas, não tem problema não, nós estamos no mundo, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, quando você está debaixo da graça do Senhor. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa foi a palavra que o Senhor nos deu nesse dia. Eu agradeço a todos pela atenção e peço a todos para que curtam essa mensagem para nos ajudar. Acione o sininho e também se inscrevam no canal, porque nós estamos aqui no YouTube e nós precisamos que o canal cresça para que as mensagens possam ter uma divulgação mais ampla. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.